Paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero trazer simplesmente um versículo que diz assim: que Deus, ele não folga com a injustiça. E se nós somos justos, né? Como a palavra do Senhor manda que eu e você venhamos ser justos, porque o nosso Deus é Deus de justiça. Ele não gosta da injustiça, né, irmãos? Nós temos que ser justos em tudo que nós vamos fazer. E muitas coisas, irmãos, que às vezes eu sei que não deixa só a mim triste, mas muitas pessoas tristes, né? Muitas pessoas não querem se converter, não querem buscar a Deus por conta de uns ou outros que existe no meio do povo de Deus, por conta de muitos que se dizem que são cristãos, mas verdadeiramente não são, são lobos que estão ali junto com os cristãos, né? Junto com as ovelhas. É como a parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo, eles são muito parecidos, né, irmãos? Olhando assim a olho nu, talvez nós não possamos assim diferenciar, né, muito, porque eles são muito parecidos. Mas Deus, ele conhece quem é joio e quem é trigo. Amém? Então é sobre isso que eu quero falar. Irmãos, se nós buscamos a Deus, que nós vamos buscar verdadeiramente, porque muitas pessoas estão usando a igreja, estão usando os altares, né? Estão usando os grupos, né? Grupo de círculo de oração, os grupos das adolescentes, né? O grupo dos varões, para se esconder no meio do povo de Deus. E por conta dessas pessoas, né, não digo todas as pessoas, não vou generalizar, por conta de algumas pessoas, de alguns joios que estão no meio do trigo, outras pessoas que estão lá fora não querem se converter, não querem se render aos pés do Senhor, por conta dessas pessoas. Irmãos, nós devemos parar, né, de agir como pessoas que não conhecem a palavra. Porque pessoas que agem assim é pior do que aquelas pessoas que erram e não conhecem a palavra. Porque são pessoas que erram e conhecem a palavra de Deus, lê a Bíblia, vê que o pastor trazendo a palavra e faz totalmente diferente do que a palavra do Senhor nos manda fazer. E eu vejo muitas injustiças dentro das igrejas, no meio do povo de Deus. Muitas injustiças mesmo, irmão. Muitas das vezes eu não vejo muita diferença, sabe? Porque as pessoas são injustas. Exemplo, irmão, se uma pessoa vier e falar algo para aquela pessoa, irmão, olha, está acontecendo assim, assim. A irmã conhece a palavra de Deus, tem a direção do Espírito Santo de Deus, mas age como ímpio, como uma pessoa que não tem discernimento, uma pessoa totalmente e completamente cega espiritualmente. Então aquela pessoa vai e fala, irmã, olha, aconteceu assim, assim. A irmã já fica de cara virada para outra irmã. Então aquela irmã não sabe o que está acontecendo porque a outra irmã ficou de cara virada para ela, ficou com raiva dela. Então simplesmente já começa ali aquela contenda dentro da igreja. Irmã, você que está fazendo aquelas panelinhas dentro da igreja, aqueles disse-me-disse, trazendo fofoca, fala de um, fala de outro, fala do pastor, fala da esposa do pastor, fala da irmã, fala da roupa da irmã, fala de tantas coisas, irmã. Eu quero dizer para você, é para você, vá se converter, se arrependa enquanto há tempo. Jesus está às portas, está voltando, irmãos, e Ele sabe quem é joio e Ele sabe quem é trigo. Então, muitas pessoas querem, né, agir de uma forma, dentro da igreja elas agem de uma forma. Além delas fazer a fofoca, a calúnia, além delas perseguirem os irmãos, os seus irmãos que estão dentro da casa de Deus, ela ainda dá uma de vítima, uma de boazinha. E tem as comparsas delas, né, lá dentro também,
que age da mesma forma que ela age. Conhecendo a palavra de Deus, sabendo que Deus nos manda pela palavra dele agirmos diferente, fazer diferente. Deus não folga com a injustiça, então por que você está folgando com a justiça, irmãs? Me diga por quê, em nome de Jesus. Porque lugar de ímpio não é na igreja. Lugar de ímpio, irmãos, é no mundo. Agora, aqueles ímpios que querem se converter, que se arrependem verdadeiramente, a palavra do Senhor fala que Deus, ele jamais vai lançar nenhuma alma fora. Todas as almas são importantes para Cristo. Mas aquelas pessoas que estão dentro da igreja, dizendo que a irmã se comportando como um ímpio, como se nunca conhecesse a palavra, Deus vai cobrar de cada um, irmãos. Porque a palavra do Senhor vai falar em plantação. Você que plantou, você vai colher. O que será que nós estamos plantando no nosso dia a dia, na nossa casa, entre quatro paredes? Quando a gente vai sair da nossa casa, quando a gente está no comércio, quando a gente está em qualquer lugar, o que é que nós estamos plantando? Irmãos, vigia. Vigia, o que mais tem dentro da igreja é irmãs desocupadas que não tem o que fazer. Irmãs fofoqueiras, caloteiras, linguarudas. Irmã que só dá para olhar para o defeito do outro. Em vez de orar, de louvar, de adorar a Deus, se arrepender, pedir perdão dos seus pecados. Mas quantas e quantas Marias fofoqueiras não tem por aí afora? Quantas e quantas Marias desocupadas não tem por aí afora? Jogando o seu tempo, que é um tempo precioso, o tempo de buscar a Deus, de clamar ao Senhor, de chorar na presença de Deus, de se arrepender, de pedir ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, direção. Mas elas preferem se juntar, né? E sair de casa em casa, de porta em porta, falando mal das pessoas, irmãos. Que coisa feia. Essas pessoas, para mim, nunca conheceram a Deus. Elas não sabem, elas estão dentro da igreja. Estão ali, lendo a palavra, louvando, levando a palavra. Uma palavra que ela mesma não vive na casa dela. Ela mesma não vive. Entendeu? Então, o Senhor dessas pessoas é o próprio diabo. Que Deus não está em contenda, Deus não está em mentira, Deus não está em disse-me-disse, Deus não está em panelinha, Deus não está em fofoca. Deus não é Deus de confusão, irmãos. Deus não é Deus de confusão. Aqueles que vivem nessas panelinhas de confusão, de fofoca, de disse-me-disse, de perseguição, de atribulando um, atribulando o outro, roubando a paz, o sossego das pessoas, levantando falso testemunho, irmãos. Onde a palavra de Deus diz: não levanteis falso testemunho contra o teu próximo, contra o teu irmão. Mas essas pessoas conhecem a palavra e continuam fazendo aquilo, né, que Deus não mandou elas fazerem. Ou seja, o diabo é o quê? O pai da mentira. O diabo é o pai da mentira, é o pai da fofoca, é o pai da perseguição, é o pai que atribula, que usa as pessoas para atribular uns aos outros. É o pai da inquietação. É o diabo, irmãos. Então peça ao Senhor, em nome de Jesus, discernimento, para que o Senhor, Ele limpe os seus olhos. Ele tire toda a trave, tudo aquilo que está tampando a sua visão espiritual. Porque são pessoas que estão dentro da igreja, mas estão separadas de Deus, distantes de Deus. Porque a Bíblia é bem clara. Aqueles que vão ser salvos não é aqueles que estão dentro da igreja. Não. Aqueles que vão ser salvos é aqueles, irmão, que seguem os mandamentos de Deus, que são obedientes a Deus, que não faz a vontade do diabo, mas faz a vontade de Deus. Muitas pessoas por aí, irmãos, perseguem e caluniam, difamam. O amor que elas têm é xingar uma a outra, chamar a outra de Jezabel porque usa um esmalte, um batom. Irmão, não tem nada a ver.
Nada a ver com Jezabel. Jezabel era uma pessoa má, uma pessoa idólatra, uma pessoa que alimentava os profetas de Baal, uma pessoa que perseguia o povo de Deus. Você está sendo pior do que a Jezabel, porque você conhece a palavra. Ela não conhecia, mas você conhece. Você conhece. Então a Jezabel não é aquela que se pinta, é aquela que persegue, que atribula, que trai o seu marido, que deixa os seus afazeres em casa, para sair fazendo fofoca de um e de outro, em vez de estar com o seu joelho no chão orando pelo seu irmão. Você está desejando a queda dele. Então você está agindo como a Jezabel. Não é aquela que está se pintando. Muitas das vezes aquela que se pinta é uma mulher de Deus. É a mulher que busca verdadeiramente a face de Cristo. É a mulher que se levanta nas madrugadas. É uma mulher que honra a sua família, que honra o seu esposo, que cuida dos seus filhos, que cuida dos seus afazeres. E você se acha tão digna porque usa uma roupa comprida, se acha tão digna, tão santa, mas sai defamando um e outro. Sai falando do seu pastor, sai falando da esposa do seu pastor, sai falando das mulheres do círculo de oração, sai falando daquelas que verdadeiramente buscam a Deus. Irmãos, todos nós temos uma ocupação, mas a palavra do Senhor manda, né? Que nós venhamos orar uns pelos outros, buscar a Deus, adorar em espírito e verdade. E quando você aborrece o seu irmão, você tem que entender que você também está aborrecendo a Deus. Você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Quando você chama a outra de Jezabel, chama a outra de demônios, pragueja e tudo, você está xingando a imagem e semelhança de Cristo, irmãos. Nós temos de parar com isso, de perseguir irmão contra irmão, igreja contra igreja, ministério contra ministério, placa de igreja, e porque a placa da minha igreja, Deus está, e a placa da igreja tal, fulano tal, Deus não está. Irmão, pare com isso em nome de Jesus. Deus não é uma religião. Ele não é uma religião, irmãos. Deus não veio para dividir ninguém. Deus não veio para espalhar ninguém. Deus veio para unir. Se você anda em desunião com seu irmão, você não é de Deus, você não está buscando a Deus. Você está dentro da igreja, mas você está buscando o diabo, porque o diabo é que divide. O diabo é que sai caluniando, fofocando, usando as pessoas. A sua boca está sendo usada, irmãos, para proferir palavras de maldição contra o seu próximo, que é a imagem e semelhança de Cristo. Está na hora de refletirmos. Está na hora de adorar a Deus de verdade. Adorar a Deus não é você abrir a sua boca e dizer assim, adora a Deus, você simplesmente louvar, você simplesmente pregar a palavra. Não, você tem que viver aquilo que você prega. Você tem que viver. É muito fácil eu chegar no altar, pregar, falar, e fora da igreja minha vida ser completamente outra. Uma vida desenfreada, uma vida de uma pessoa que não respeita o seu próximo, fala mal de todo mundo. A Bíblia diz que para o impuro, tudo é impuro para os impuros. Então tudo vai ser impuro para aqueles que olham e dizem assim, aquilo ali é errado, aquilo ali só sai apontando, só sabe fazer apontar, porque você é impura. Então tudo que você vê, que os seus olhos enxergam, para você, aquilo ali tornou-se impuro, porque você é impura, porque você é impuro, os seus olhos são maus. Irmãos, é os irmãos tudo se degladiando, um querendo fazer mal ao outro, um desejando mal ao outro. É tanta coisa que acontece, irmãos. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Deus, Ele nos escolheu para fazer a diferença. Buscar a Deus, andar retamente no seu caminho, orar uns pelos outros. Clamar a Deus pelo aquele que está doente. Visitar aqueles que estão doentes. É isso, fazer a vontade de Deus. Se seu irmão não tem uma veste, não tem um calçado, doe do seu irmão. Se chegar alguém precisando de um alimento, dê, ajude. Pode ser conhecido, desconhecido, pessoas que já lhe fez o mal, pessoas que já lhe fez, não importa. Dê, simplesmente. A vontade de Deus é essa. Quando você faz para as pessoas, você está fazendo para Ele também, para Deus. Você está fazendo para o próprio Deus, porque você está fazendo bem para o seu irmão. Para a semelhança de Deus.
Então tá na hora de agirmos diferente, de fazermos diferente. Chega de tanta perseguição dentro das igrejas. É tanta perseguição, tanto escândalo, tanta coisa que acontece. Que muitas pessoas que estão lá fora não querem mais se converter, irmãos. Porque elas não vêem diferença. Muitas pessoas já chegou até a mim e disseram, eu nunca vou querer servir a Deus. Mas por que, minha irmã, você não vai querer servir a Deus? É tão bom buscar a Deus. Deus liberta, Deus cura, Deus salva, Deus sara. Deus transforma a vida das pessoas. E a pessoa dizer, como transformou a vida de fulana? Eu vejo fulano, fulano a língua desse tamanho, fala mal de todo mundo, ninguém presta na boca dela, sai caluniando, defamando todo mundo. Eu sei que nem fulana. Para mim ir para a igreja para ficar daquele jeito? Jamais. Então, irmãos, Deus vai pedir conta de cada alma que se desviar por conta de você e por conta de mim. Cada alma que sai da presença de Deus, você está impedindo, você está servindo, quando você age assim, você está servindo de pedra de tropeço para o outro cair, tropeçar e cair. Você está impedindo, de ser um impedimento para aquelas pessoas não chegar até Jesus por conta do seu testemunho, por conta da sua língua, por conta de como você tem vivido. Aí você diz, cadê a diferença? Porque a irmã toda de calça, toda rachadinha, toda apertadinha, você não usa calça, você não usa nada disso, irmãos. Mas você é pior do que um ímpio, do que uma pessoa ímpia, porque você faz pior. Tudo aquilo que a Bíblia diz que não é para fazer, você faz. E aí, irmã? E aí? É triste, irmã. É lamentável, sabe? É lamentável. Então, irmãos, está na hora de nós pensarmos. Se arrepender enquanto há tempo, enquanto estamos em vida aqui na terra, com vida aqui na terra. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que se arrepende dos seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, que Jesus Cristo possa, libertar você que vive assim, irmãos. Diz que serve a Deus, mas a sua visão está totalmente fechada. Está embaçada. Não consegue enxergar a luz. Não consegue enxergar. Não consegue caminhar pelo caminho de luz. Muitas das vezes está dentro da igreja, mas está dormindo o sono da indolência. Está dormindo espiritualmente. Então que Jesus possa despertar você. Que Jesus possa te dar um acorde espiritual nesta noite. E que você venha se arrepender, irmãos. De coração. Eu desejo que você se arrependa. Não tenha as pessoas como inimigo seu, irmãos. Não faça inimizade. Deus não manda a gente fazer inimizade com ninguém, procurar confusão com ninguém, tá fofocando, falando mal de ninguém. Deus manda a gente acolher, amar, respeitar. Respeitar, irmãos. Se você vê que tem algo errado, não queira ser mais justo do que Deus, porque Deus diz, o Senhor Jesus diz na sua palavra, eu a ninguém julgo. E quem é você para julgar? Se o Cristo, se Jesus, Ele não julga, quem somos nós para querer julgar, para querer apontar, para querer ser melhor do que o outro, irmão, para querer ser mais santo do que o outro? Em nome de Jesus, vamos parar com isso, porque Deus Ele não se agrada da falta de amor. Ele diz que aquele que não ama, nunca viu Deus nem nunca conheceu. Amém? Pense nisso, irmã.